E aí, gente boa? Em 2019, quando parecia que histórias de super-heróis já estavam começando a cansar, The Boys apareceu. E parecia exatamente com aquilo que o gênero precisava: violência, deboche, crueldade sem filtro. Uma série que pegava tudo aquilo que a gente aprendeu a admirar em heróis, mostrava como seria se pessoas normais com poderes fossem horríveis. Na época, parecia impossível dar errado, porque The Boys não era só sangue e palavrão, era inteligente. Era uma crítica afiada sobre idolatria, capitalismo, manipulação e culto a figuras públicas. Ela revolucionou o gênero. Mas aí vieram mais temporadas, mais exageros, mais repetições e mais enrolações. Sem comparação com as primeiras temporadas. Essa semana eu assisti a primeira temporada de The Boys e a diferença é gritante. E agora que a série finalmente acabou, fica a pergunta: The Boys terminou como uma das melhores séries de heróis já feitas ou como uma ideia genial que se perdeu no próprio sucesso? Bem-vindos ao Pesa Geek, e hoje vamos relembrar do auge de The Boys e falar sobre o fim, que chegou essa semana no Prime Video. Já vai deixando um like aí no vídeo, que hoje a gente tem assunto pra falar. Continuem. Em 2019, o gênero estava saturado. A Marvel tinha acabado de lançar Ultimato e tudo parecia limpo demais, seguro demais e heróico demais. Já estava todo mundo cansado daquela fórmula mágica de super-herói. Então The Boys fez o impossível. Ela fez super-heróis parecerem perigosos de novo. A morte da Robin e o abuso da Luz Estrela no primeiro episódio não era só um choque. Era um recado de que essa série não vai brincar com você. E funcionava, porque tudo ali tinha propósito. A violência tinha peso. As consequências importavam. O desconforto servia à narrativa. E acima de tudo, o Capitão Pátria surgiu como um dos melhores vilões da televisão moderna. Porque ele não parecia um monstro distante. Ele parecia real. Carismático, bonito, patriótico, amado pelo público e completamente monstruoso por dentro. Era impossível prever o que ele faria, e isso deixava cada cena tensa. E tinha os The Boys, que cada um por motivos pessoais tinham motivação suficiente pra ferrar com os Supers. Os Supers que tinham como sua pior fraqueza a imagem suja deles ser exposta pro público. E o mais genial de The Boys é que o vilão nunca foi só o Capitão Pátria. Era a VOT, a grande máquina, a indústria, o sistema inteiro. Aqueles corredores cheios de executivos, jurídicos, marketing, pesquisadores, investidores, toda uma estrutura gigantesca sustentando monstros porque eles davam lucro. E todos os dias encobrindo sujeira deles. Os heróis eram produtos, o mal era institucional. Isso fazia tudo parecer enorme. Parecia impossível derrubar aquilo. A imagem que vendiam era que os Supers foram escolhidos por Deus e nasceram assim. Mas entendemos o quão poderoso é o sistema da VOT quando por trás dos panos descobrimos que na verdade os Supers, com a permissão dos pais, foram injetados ainda bebês com um composto V, uma droga que deu poderes a eles. E é aí que vemos a grandeza dessa corporação corrupta e indestrutível. Puta merda! Isso foi do cacete! O Capitão Pátria era assustador, porque ele era só o rosto de algo ainda pior. E isso dava escala pra essa série. Dava peso político, dava crítica social de verdade. As duas primeiras temporadas eram brilhantes por causa disso. Hoje parece fácil esquecer, mas nas primeiras temporadas, ninguém sabia o que esperar do Capitão Pátria. Um sorriso podia significar alívio, ou um massacre. Ele podia elogiar alguém ou arrancar a cabeça da pessoa segundos depois. Aquela tensão absurda funcionava porque ele era imprevisível. A cena da multidão sendo destruída por laser na imaginação dele foi um marco. Era uma promessa de que um dia esse homem iria explodir. E quando isso acontecesse, acabou. A série passou anos construindo essa bomba relógio e a gente ficou esperando. A história da Tempesta e do Noir trouxe mais profundidade para a história da VOT na segunda e na terceira temporada. E após Ryan matar a Tempesta no final da segunda temporada, o Pátria fica na mão dos The Boys, com medo de vazarem o vídeo do voo 37, em que ele deixa todo mundo morrer. A terceira temporada ainda foi muito boa, talvez o último grande suspiro da série. Soldier Boy foi introduzido, e finalmente parecia existir alguém à altura do Capitão Pátria. A Luz Estrela e a Maeve começam a lutar contra o sistema da VOT e ao Capitão Pátria.
E Billy Bruto ganhou ainda mais profundidade. O V temporário foi uma ótima ideia, e tudo parecia apontar para o colapso definitivo. Parecia que finalmente algo gigante mudaria. Mas aí veio o último episódio da terceira temporada. Foi ali que começou o problema. The Boys passou a ter medo de consequências. Nada mudava de verdade. Era sempre os The Boys fugindo e descobrindo algo, indo lá investigar e depois voltava. A série sempre resetava o próprio tabuleiro. E dali em diante, ela nunca mais recuperou a mesma coragem narrativa. E depois de finais de séries de sucesso como Game of Thrones, Stranger Things, os fãs ficaram com medo de um final que a série The Boys não merecia. Mas, a partir daqui ficou evidente. The Boys começou a repetir fórmula. Mais sexo forçado, mais choque gratuito, mais piadas de mau gosto tentando desesperadamente parecer ousadas. Coisas que no começo eram provocativas viraram obrigação, pareciam checklist. Palavrão, sangue, alguém pelado, algum absurdo sexual aleatório, herói gato cheirando o rabo de herói cachorro. E tudo isso sem impacto nenhum, porque choque repetido deixa de chocar. A série parecia acreditar que ainda estava sendo subversiva, quando na verdade só estava sendo cansativa. Bom, Capitão Pátria deixou de assustar. Isso foi talvez o maior pecado da série. Ele virou padrão. Mais do que nunca um bebê chorão, que não sabe ouvir um não, buscando aprovação à força. E ficou ridículo, a ponto de qualquer personagem ter que falar isso na cara dele. Você é só essa roupinha. Sem esses seus poderes, você é o quê, hã? Fraco. Um chorão fracassado e inútil. Fora toda a sátira política que ganhou forma na quarta temporada de maneira absurda. Antes existia tensão, depois virou fórmula. Cadê o colapso? Cadê o massacre inevitável? Cadê o monstro finalmente rompendo o limite, varrendo cidades com laser, ou passando laser em uma multidão inteira de verdade? A série prometeu isso por anos, mas nunca entregou. Os posters vendiam guerras, supers dominando a Casa Branca, caos institucional, colapso total. A própria série sugeria isso o tempo inteiro, e quando o Pátria toma o V1, parecia que finalmente tudo explodiria. Mas não aconteceu. Nenhuma cidade destruída, nenhum massacre irreversível, nenhum colapso nacional, nenhuma revolução de supers, nada. Era como se tudo tivesse prestes a acontecer, mas nunca acontecia. Parecendo muito o final de Stranger Things, que prometia vir um apocalipse, que prometia vir o Vecna pra destruir a nossa terra, e só promessas e nada acontecia. Tá difícil um final de série impactante hoje em dia. The Boys prometeu o apocalipse e entregou contenção. Sem contar que essa última temporada perdeu tempo demais vendendo Vault Rising. A nova série do Soldier Boy e da Tempesta que vai se passar nos anos 50 e vai mostrar a ascensão da Vought. A maioria dos episódios foi enfiando lore futura, criando terreno para spin-offs. O Soldier Boy voltou para absolutamente nada. Criaram um romance forçado com a Tempesta que contradiz totalmente o que ele dizia antes. Na terceira temporada, ela era só um caso qualquer. Agora virou grande amor. Ele dizia que amava a Condessa Escarlate. Então não bate, não faz sentido. A própria série cai em contradição. Ele aparece, entrega fanservice com a galera de Supernatural, dá o V1 pro Pátria porque a Clara ia querer, volta pra geladeira e fim. Eu amava ela mais. E é isso que ela iria querer. E a propósito, gastaram mais de 2 episódios com esse V1, que no fim não serviu pra nada. Não vi diferença nenhuma no Capitão Pátria, e no fim ele morreu do mesmo jeito. Não deu vantagem nenhuma pra ele, foi só perca de tempo mesmo. Mesmo caso de Gen V. Prometeram que seria essencial, que precisava assistir pra entender The Boys, e no fim não serviu pra nada. Foi só marketing, fingindo ser expansão narrativa. E isso é quase irônico, porque The Boys nasceu criticando exatamente esse tipo de estratégia corporativa. Bom, The Boys chegou ao fim e nem tudo deu errado. Billy Bruto terminou muito bem, encerrando seu arco que foi coerente até o fim. Pesado, trágico e necessário, com o Huey o matando depois dele ter enlouquecido, assim como nos quadrinhos. Claro que não com a grandiosidade que esperávamos, mas aconteceu. E eu acho curioso terem construído o arco de um tumor desde o final da terceira temporada, que absorveu o V que o Bruto injetou nele mesmo, e quando o Químico tira os poderes dele, ela cura o tumor também. Poderiam simplesmente deixar o Bruto morrer daquele tumor, também seria fantástico. Eu achei aquele final na Torre do Sete bem corrido, e o velório dele sem peso algum.
Nem comentaram que o Hughie que o matou. Os machucados no rosto de Hughie sumiu. Parecia uma cena gravada de última hora. Bom, o Capitão Pátria continua gigantesco por causa da atuação absurda do Anthony Starr. E o que foi aquela cena final dele, completamente assustado, igual uma criancinha, sem poderes, implorando pela vida pro Bruto. Assim como ele fazia com as pessoas. Apesar das falas parecer ter sido escritas por um adolescente, não tendo muito peso emocional, eu gostei demais de ver essa cena. Atuação monstra do Anthony Starr. O arco dele não poderia ser de outra forma. Eu gostei do embate final entre ele e o Bruto, apesar da forma largada que fizeram a Químico tirar os poderes igual o Soldier Boy. Ou era esse final pro Capitão Pátria, ou ele vivendo como um humano normal, sendo humilhado, talvez limpando o chão da Vault ou algo assim. Mas eu fiquei satisfeito com o final. Foi satisfatório ver o William Bruto matando o Capitão Pátria depois de 5 temporadas, obcecado em matar ele. Trem-Bala teve uma redenção muito boa, talvez a surpresa mais positiva desde a última temporada. Não tinha outro final pra ele a não ser aquele mesmo. O Profundo foi ridículo do começo ao fim, tendo o fim mais esperado de todos. E a Espoleta teve um arco curto e confuso, mas que terminou legal também. Como aquela menina que acreditava em Deus, mas que traiu todos os seus princípios pra seguir essa nova ideia, mas que no fim foi morta por ela mesma. Mas foi muito pouco. Pouco demais pro tamanho da série que The Boys já foi. Hughie deixou de ser o protagonista. O arco da Químico e do francês sempre foi muito cansativo. Não tiveram nem a coragem de mostrar o francês sendo morto. Foi em off-screen. Ele só apareceu morrendo. Leitinho e Luz Estrela ficaram irreconhecíveis a partir da 4ª temporada. E na história ficaram completamente largados. Mana Sábia foi uma vergonha nessa última temporada. Um roubo de roteiro que não serviu pra nada, a não ser transformar a Químico numa solução preguiçosa de Soldier Boy 2.0. Se tirassem o personagem do Ryan da série, não faria diferença. Nunca somou em nada. Ele teve um arco cheio de potencial, de um filho fruto do estupro do Pátria na mulher do Bruto, que nasceu com poderes naturais, não do V como os outros. E o grande mistério era se no futuro ele seria do mal como o pai. Mas no fim, ele só ficava confuso se ficava com o Bruto ou com o Pátria, e no final perdeu os poderes com o poder da Químico, igual o Bruto e o Pátria, sendo que ele era diferente. Mas tudo foi desnecessário, assim como Jean V e Soldier Boy nessa última temporada. E eu nem preciso falar dos dois Black Noir, né? Talvez, se enxugassem essa encheção de linguiça e episódios fillers e personagens desnecessários, dava pra encerrar na 4ª temporada com um bom final, tranquilo. Com a queda de Pátria, Stan Edgar, que era CEO da VOT, volta pro comando, tentando colocar ordem na casa. Como dito no começo, a VOT é a principal vilã desse universo, ganhando dinheiro em cima da propaganda dos heróis, promovendo filmes, produtos e até crimes falsos para valorizar a imagem dos heróis. Então, como o vírus não foi solto, é questão de tempo até outras merdas dos supers começar a aparecer no mundo, incluindo outro alguém querendo ser o novo Capitão Pátria. E, bom, essa toalha ainda tem muita água para enxugar. VOT Rise vai sair ano que vem, contando a história de Soldier Boy e Tempesta nos anos 50, com a VOT surgindo. Lembrando que Soldier Boy tá na geladeira, então podem usar tanto o passado como o futuro. E também está em desenvolvimento The Boys México. Mas enfim, mesmo com essa queda, The Boys merece respeito. Ela revolucionou o gênero. Provou que histórias de super-heróis podiam ser adultas sem serem infantis disfarçadas de violência. Ela abriu portas, mudou expectativas, criou um novo padrão. Mas também virou exemplo perfeito de algo que durou além do necessário. E talvez essa seja a maior crítica possível de algo que se perdeu no caminho. Mas me conta aí nos comentários o que você achou do final de The Boys. A série terminou como merecia ou passou da hora de terminar e acabou se perdendo? Bom, esse foi mais um vídeo do Pesa Geek. Se inscreva para receber os próximos vídeos, deixa um like e um comentário legal. E se você curtiu esse vídeo, vai gostar desses que estão aparecendo na tela. Clica aí que eu tô te esperando lá. Te vejo na próxima.